A gente vai mergulhar no mundo político hoje, até porque surgiram aí novas pesquisas, inclusive para nós aqui do Distrito Federal. Veio pesquisa Datafolha para o governo do Distrito Federal e Senado, né, e tem uma pesquisa hoje estampada no nosso Correio Brasiliense, da OIP, também mostrando os números. Não batem lá muito bem uma com a outra, a gente vai tentar discutir um pouquinho isso aqui. E nacional nós temos a do Ibope, que saiu agora também, trazendo novos números e mostrando algumas novidades, assim como no Distrito Federal. Um candidato que estava lá atrás e que ninguém imaginava, está colado, pelo menos na pesquisa do Correio Brasiliense, na intenção de votos espontâneo, né? Quando você pergunta simplesmente, quem é que você vai votar? Ele surge em primeiro lugar, passando aquela que vem navegando calmamente em primeiro lugar por muitas e muitas semanas aí, que é a Eliana Pedrosa. Para falar sobre isso, eu tenho que contar com blogueiros de política, tenho 2 deles aqui, com certeza que mergulham nessa área, analisam profundamente. Um deles é meu amigo Edgar Lisboa, jornalista, blogueiro, jornalista, empresário, especialista em planejamento de comunicação corporativa, gestão de agência de notícias e de publicações, e é diretor da gloriosa Associação dos Blogueiros de Política do Distrito Federal. Seja bem-vindo, irmão. Muito obrigado mais uma vez, um prazer enorme nesse momento de turbulência, a gente tentar ajudar os telespectadores a entender um pouco melhor o que está acontecendo. Tudo bem. E também comigo o presidente de honra da Associação de Blogueiros de Política do Distrito Federal, jornalista graduado, editor-chefe do blog Fred Lima, apresentador do programa Ping Pong na Rádio Federal e presidente de honra, como eu disse, da Associação de Blogueiros de Política do Distrito Federal, Fred Lima. Obrigado mais uma vez por vir, Fred. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez e vamos falar aí, né, sobre o cenário nacional e local, que ambos estão embolados. Vamos ver logo a pesquisa do Ibope? Vamos tentar, né, vamos tentar pelo menos isso, né? Coloca já esse primeiro vídeo aí com a pesquisa dos presidentes para candidatos a presidente da República. Coloca. Jair Bolsonaro, do PSL, na pesquisa de agosto, tinha 20%. Em 4 de setembro, 22%. No dia 11, 26%. No dia 18, 28%. Dia 24, manteve os 28%. Agora tem 27% das intenções de votos. Fernando Haddad, do PT, estava com 4%, depois 6%, passou para 8%, subiu para 19%, foi para 22%, agora tem 21%. Ciro Gomes, do PDT, tinha 9%, passou para 12%, depois 11%, continuou com 11%, manteve os 11% e agora tem 12%. Geraldo Alckmin, do PSDB, tinha 7%, foi para 9%, manteve os 9%, passou para 7%, foi para 8% e manteve os 8%. Marina Silva, da Rede, estava com 12%, continuou com 12%, passou para 9%, depois 6%, foi para 5% e agora tem 6%. João Amoedo, do Novo, estava com 1%, passou para 3%, continuou com 3%, estava com 2%, voltou para os 3% e agora tem o mesmo índice. Álvaro Dias, do Podemos, tinha 3%, continuou com 3%, manteve o mesmo percentual, foi para 2% e manteve os 2% nos demais levantamentos. Henrique Meirelles, do MDB, passou de 1% para 2%, foi para 3%, depois 2%, manteve os 2% e permanece com o mesmo percentual. Guilherme Boulos, do PSOL, tinha 1%, continuou com 1%, foi para 0%, teve 0% novamente, voltou para 1% e manteve o índice. Cabo Daciolo, do Patriota, tinha 1%, foi para 0%, voltou a ter 1%, manteve o mesmo percentual, foi para 0% e agora manteve o 0%. Vera Lúcia, do PSTU, tinha 1%, depois 1%, permaneceu com 1%, foi para 0% e não pontuou mais. João Goulart Filho, do PPL, tinha 1%, continuou com 1%, foi para 0% e também não pontuou mais. José Maria Emael, do Democracia Cristã, estava com 1% na primeira pesquisa, foi para 0% e manteve o índice nos demais levantamentos. Em agosto, 29% dos entrevistados disseram ter a intenção de anular ou votar em branco. No início de setembro, 21%.
Depois, 19%. Em seguida, 14%. Foi para 12%. E agora a porcentagem de brancos e nulos é de 11%. 9% não declararam voto ou responderam que não sabem em quem votar. Esse número caiu para 7%, continuou com 7%, se manteve em 7%, foi para 6% e agora voltou para 7%. Ainda é um número expressivo, né? Bastante. Eu acho que tem 2 pontos bastante interessantes. Primeiro, o Bolsonaro se mantém, estabilizou e se mantém, não caiu. Isso é positivo, muito positivo para ele. O Haddad cresceu rapidamente, mas eu acho que vai ter dificuldade para crescer ainda mais a partir de agora. Sim. Porque os votos que eram petistas já estão com ele. Ele agora vai ter que disputar alguns votos com os indecisos. Por outro lado, nós vimos aí que os nulos e brancos ainda baixaram para 12%. Isso quer dizer que tem gente ainda procurando candidato que vai votar. Então, resta, na minha opinião, Fred e Celso, o Nordeste, que ainda é um grande manancial de votos, que não está muito bem explorado. Quem era do Lula, e o resto está meio voador. Uhum. Então, todos vão investir nisso. E o Bolsonaro diz que sai agora desta parada obrigatória para começar a investir bastante no Nordeste, para pegar parte desta fatia do bolo, que é bastante importante. Eu estava vendo, Fred, o Bolsonaro está mal no Nordeste, bem no Sul, né, e Sudeste. E o Haddad está mal cá embaixo, né, lá embaixo, e bem no Nordeste. Você acha que ele já mergulhou onde podia e já captou o que podia, ou ainda pode acontecer alguma coisa? Os votos do candidato Fernando Haddad, já, como bem lembrou o Edgar, já são votos cativos do PT. Ou seja, são votos ali que o PT tem, independentemente de quem seja o candidato. Pode ser Fernando Haddad, pode ser Jacques Wagner, pode ser até a Dilma de novo. Pode acontecer qualquer coisa que eles vão continuar mantendo. Que eles vão continuar mantendo aqueles votos. Aqueles votos ali é o voto cativo do PT. Agora, para conquistar novos votos é que está o problema. Agora, só em caso de segundo turno, né? Por quê? Porque a gente tem ali Marina Silva, Ciro Gomes, e até Alckmin, né? Também, uma parcela do Alckmin, esse pessoal, de acordo com o cenário de segundo turno, prefere até votar no Haddad que votar no próprio Bolsonaro, a grande parte aí. E aí é onde o Bolsonaro tem um grande desafio, né, de tentar convencer esse pessoal do centro, pelo menos, né, porque o voto da direita ele falta agora obter o voto do centro, que está com quem? Eleitor do Ciro, vota no centro, tem que vota na esquerda e no centro, uhum. Marina também e Geraldo Alckmin, principalmente, que tem muito voto de centro. E o nulo e branco também, que tem um nulo e branco. Eu estou tentando achar uma explicação, o Edgar e Fred. Por que a Marina caiu tanto? E por que um ex-ministro da Fazenda, o Meirelles, empacou em 2% e não consegue subir? Eu começo com o Meirelles. O Meirelles, eu acho que houve um erro dramático do presidente da República, Michel Temer, quando anunciou fora de época o que ia fazer e não ia fazer. Isso aí ele botou a vitrine a tirar em pedra. E começaram a tirar pedra. Tá? A Marina não está empolgando, essa é a verdade. Os projetos até são razoáveis, mas ela não está empolgando. A Marina já errou quando houve aquele acidente com o presidente no avião, com o candidato no avião, que ela devia ter se posicionado e tomado uma linha, eu acho que teria se fortalecido bastante, e ela ficou meio em cima. Eu não sabia que lado ia, quer dizer, ficou bastante tempo de um lado para o outro. A população não gosta disso, a população gosta. Por que o Bolsonaro venceu? É ou não é? Mesmo errando. E o Ciro também. É verdade. A Marina é um caso curioso a ser estudado, porque, olha só, ela se diz de esquerda, mas ela defende bandeiras que é exatamente do neoliberalismo. Qual é? A autonomia do Banco Central, não a independência do Banco Central. Isso não agrada... banqueiros e companhia limitada. Não agrada. Então, ela já começa errando por aí. O segundo ponto, essa questão do plebiscito. Ela perdeu muito voto evangélico que ela tinha, por ela ser evangélica. Querer colocar em plebiscito aí a liberação, a descriminalização das drogas, a liberação do aborto. Isso aí fez com que ela perdesse muitos votos. É impressionante. Né? E ela já não vinha bem junto aos evangélicos. Já não vinha bem. Né? Na eleição passada entre os evangélicos, ela tinha mais de 40%. Aí reforça o que eu estou dizendo. E nesta última agora, né, nesta eleição atual, ela teria no máximo 12%
dos evangélicos apoiando. E ainda caiu nesta do aborto, né? Que é uma coisa que o povo evangélico, o povo cristão, Católico e evangélico. católicos, evangélicos, Não quer nem aliás, discutir. é a união das bancadas lá dentro da Câmara e Senado, é exatamente nesse momento, porque defendem a mesma bandeira. E aí ela E ela compra uma bandeira de cima do muro. completamente diferente. De né? querer ficar em cima do muro e querer jogar a história para a população. aí. Isso que o Edgar bem lembrou. O Reforça Bolsonaro cresceu isso. por quê? Porque ele A define. população quer uma coisa, seja de um lado ou do outro. Nós estamos nos extremos. Por que os dois dos extremos estão crescendo? Porque se posicionam. Seja Haddad, seja É Bolsonaro. verdade. Seja para a esquerda ou para a direita. Não interessa. Não interessa, eles Tem têm posição. posicionamento. Mesmo sendo boca suja, né? O Ciro falou, eu xingo mesmo, né? O Bolsonaro, Eu como também, diz o outro, Bolsonaro. né? Quando provocam, ele não tem Não, papas na olha língua. aqui, ó, o Donald Trump vai ser Fichinha. coisa mais queridinha perto dos nossos. É um bom menino perto deles aí, né? Vamos ver a rejeição, que eu acho que é importante também, né? É o que Porque vai neste dividir. O teto momento... de crescimento é a rejeição. É o teto. Coloca aí, por favor. Jair Bolsonaro tem 44% de rejeição. Fernando Haddad, 27%. Marina Silva também tem 27% de rejeição. Geraldo Alckmin, 19%. E Ciro Gomes, 16%. 2% disseram que poderiam votar em todos. E 7% não souberam ou não responderam. O fator rejeição significa que alguém pode crescer aí? Eu acho que o maior problema para o fator rejeição é do Bolsonaro. Por quê? Mulheres. Ele tem uma certa bronca com as mulheres, como Verdade. está no ar aí. E os né? inimigos estão botando exatamente ele xingando isso. a deputada, E nós ele... temos aí né? 52% de eleitorado feminino. Com uma campanha maciça, como o Tucano, o Geraldo Alckmin está fazendo contra ele, mostrando os problemas dele com as mulheres, certamente está fazendo com que ele tenha que correr bastante para recuperar parte disso. E ainda veio agora dizendo que ele teria ameaçado a ex-mulher, né? A ex-mulher É verdade negou, que ela né? própria veio e disse que não. Mas parece, olha, até que você ouve o contraponto, né? O pior negócio do mundo para quem faz jornalismo é o seguinte, eu falo mal do Fred aqui hoje e só vou dar oportunidade para ele responder no máximo amanhã. Entendeu? O estrago já foi Né? feito. E ainda chega amanhã, eu vou bater de novo. Eu falei isso do Fred. Fred, pode se defender. É por isso que eu não respondo. Não é mesmo? É por isso que eu não respondo. É pior Bateu, a emenda fica do que o quieto, soneto, né, meu Uma velho? orientação aos candidatos. Bateu, fica na moita. Se continuar batendo, tudo bem. Agora, se bateu, é melhor ficar O quieto. problema da taxa de rejeição é porque é o teto de crescimento, né? Ou seja, ali Sim. o Bolsonaro, para ele conseguir crescer mais do que ele já conseguiu, vai ser muito difícil. Bateu no teto já. Já bateu no teto. Então em caso de segundo turno, segundo o mesmo cenário aí que tem da pesquisa, ele perde para todos os candidatos. Nós vamos mostrar, inclusive. Aliás, vamos ver logo, né? Isso. Coloca aí já, né, a pesquisa Ibope mostrando exatamente uma simulação de segundo turno, por favor. Em um segundo turno, entre Haddad e Bolsonaro, 43% dos entrevistados responderam que votariam em Haddad. Bolsonaro seria o candidato de 37%. Brancos e nulos somam 15%. Não souberam ou preferiram não opinar são 4%. Numa disputa entre Ciro e Bolsonaro, 46% disseram que votariam em Ciro e 35% em Bolsonaro. Brancos e nulos, 15%. Não souberam ou preferiram não opinar, 4%. No cenário entre Alckmin e Bolsonaro, 41% disseram que votariam em Alckmin, 36% em Bolsonaro. Brancos e nulos foram 20%. Não souberam ou preferiram não opinar, 4%. Se os candidatos fossem Bolsonaro e Marina, eles estariam empatados com 39%. 19% votariam branco ou nulo e 4% não souberam ou não opinaram. Por que a gente... eu não entendo, por exemplo. O cara está na frente como candidato a presidente. Chega na frente o tempo todo de todos os outros candidatos. E chega no segundo turno, ele apanha de todo mundo. Não tem alguma coisa meio esquisita nisso, não? Você que entende muito de esquisitos... Não, é esquisito, mas é só uma soma, quer dizer... São os métodos de pesquisa, mas que, no fundo, não tem dado muito errado, né?
Essa que é a verdade. Porque tu entra em cima da rejeição, por exemplo. Eu acho que tudo aí está A focado... média de rejeição e brancos e nulos, mas quem não sabe em quem votar, está perto de 20%. 19% ali, na maioria dos casos. Isso aí não pode ter um revertério num segundo turno, e tu junta aí as mulheres ainda, né? De novo. Que eu acho que o grande problema vai ser esse exatamente para ele. Como ele vai reverter, desculpe, Fred, como ele vai reverter o que está sendo explicitado na televisão, sua fulana, sua beltrana, um negócio muito violento até, né? Embora eu ache que o Alckmin, ele está fazendo mais o jogo do Haddad fazendo isso, por quê? Porque ele não cresceu. Ou seja, quem cresceu foi o Haddad. É impressionante isso. É impressionante. Ele está batendo muito no Bolsonaro, só que ele está fazendo o jogo do PT, que é do Haddad, e o Haddad tem crescido bastante por causa disso. Então, com relação à rejeição do Bolsonaro, a gente vê ali que tem 15%, independentemente de quem seja o candidato, né, que vai votar branco ou nulo. Certo. Obter voto do Ciro vai ser muito difícil ele conseguir, do Alckmin também, apesar que é menos... Você está falando quem que não vai ter voto do Ciro? Bolsonaro. Bolsonaro. Do Alckmin também no segundo turno. A tendência é de que o povo do Ciro vá para o Haddad. Para o Haddad. Então, o Bolsonaro ele vai ter que trabalhar exatamente nos indecisos, eu acho, tá? Que é um número alto. Mas não também. sei se vocês lembram que há poucas semanas atrás, o Fernando Henrique disse: se for o PT e o Bolsonaro para o segundo turno, nós vamos nos aliar ao PT como fizemos com o Collor daquela vez. Vocês lembram? Me lembro. Foi dado manchete disso, eu fiz comentário em cima disso, inclusive. Então, se realmente, e isso parece que começa a acontecer. Quer dizer, começa a acontecer. Então, se os tucanos vão alinhando para o lado do PT, mesmo não batendo palma, mas pelo menos não atrapalhando, ajudando um pouco, aí sim, aí o Acontece Haddad, o fator de aí 1989. o que eu disse antes não vale. O Haddad terá um crescimento significativo. Acontece, ou seja, aquela aliança que foi feita em 1989, Exatamente. quando o Mário Covas apoiou o Lula, né, em si no segundo turno. Só que dessa vez não vai declarar apoio oficial, vai declarar, assim, vai ser nos bastidores. O presidente de honra do PSDB, Fernando Henrique Cardoso, já disse o quê? Já falou que o partido poderia conversar com o PT para evitar a vitória do Bolsonaro. Por outro lado, ele agora está lançando a terceira via, que é um negócio também inteligente. O que é a terceira via? A terceira via é o seguinte: existem os dois extremos, Bolsonaro e Haddad. Bom, e o resto? Vamos ver quem, o menos pior do resto aí, e fazer uma terceira via onde todos os outros vão alinhar, para chegar no segundo turno com mais equilíbrio do que o desequilíbrio entre os dois e os outros. Com toda a vivência política que você tem, você vem de um estado onde política está na veia de todo mundo, que é o Rio Grande do Sul, né? E você continua acompanhando, né? Porque você faz constantemente o seu trabalho de imprensa lá para o Rio Grande do Sul. Não corre o risco, já no primeiro turno, haver uma debandada dessas pessoas que estariam para votar lá embaixo, naqueles que não conseguem pontuar além do que já tem, dos 3 para baixo ali, né? E o pessoal correr, e eu diria até do próprio Alckmin. Você veja, o Alckmin está tropeçando no estado dele, mano, velho. Bolsonaro chega na frente lá. 31% lá o Bolsonaro está. É uma loucura um negócio desse, cara. É o que eu disse. E o Alckmin, ninguém pode tirar de que ele foi um bom governador para o estado de São Paulo. Senão ele não teria sido governador 4 vezes naquele Eu acho estado. que o PSDB, quem jogou o PSDB na vala comum, chama-se Aécio Neves. Esse foi o grande problema do O Alckmin PSDB. está pagando a conta do Aécio e do partido, com todos os problemas que ele perdeu. Esse que foi o problema, Concordo porque se não plenamente. fosse o Aécio Neves, Concordo o Alckmin plenamente. hoje estaria em segundo lugar nas pesquisas ou em primeiro, sabe-se lá. Ou pelo menos em segundo, Quer dizer, ele está pagando pelo erro do passado. pelo erro do Aécio Neves. O Aécio Neves jogou o PSDB na vala comum. Não é à toa que ele desistiu do Senado e foi o quê? Para a Câmara Federal, senão ia perder para o Senado. Estava No arriscado a Senado, perder. com certeza ele não ia. Ele A não Dilma teria. está em primeiro lugar lá em Minas Gerais. Então esse foi o problema maior do A PSDB Dilma já está com o Jalequinho Cor-de-Rosa pronto para assumir no Senado. para assumir no Senado. Que coisa demais. E será uma grande, se for um governo de oposição ao PT, vai ser uma grande opositora Agora, no Senado. uma coisa também, já aproveitando a vivência de ambos, e muito mais a do Edgar, que é mais chegadinho em idade e tudo mais, mais novo que eu, mas né? E tudo mais. É isso que dá pintar o cabelo de branco. Né? É verdade. Né? Mas também compro a mesma tinta, ainda estou precisando botar um pouquinho mais. Mas vamos nós. Tem que analisar friamente esse comportamento todo. Nós temos que viver, queiramos ou não, dia 7 chegando e temos 10 dias. E já está aí.
Né? Quando você mira, se você tropeçar aqui, você já cai no diabetes. Você acredita em algum tipo de mudança? Só se na política, como aconteceu em outras... Esses tiroteios que estão acontecendo agora, você abre os jornais... Se acontecer, isso aí é provocação. Agora, se acontecer alguma você pega coisa o pessoal tentando maior, derrubar. Né? Você veja aqui, ó, né? Folha de São Paulo. Haddad descumpriu 9 de 10 metas para a saúde de São Paulo. E aí mostra... né? Você pega outros jornais... A mesma coisa, a promotoria vai investigar desapropriação de áreas de familiares de Alckmin. Isso é tudo de agora. Né? Mas veja bem, eu acho que isso aí pode mexer com algumas pessoas, mas não com... Não mexe com todo mundo. Com todo mundo. Não mexe com... Não causa um efeito devastador. Causa um efeito devastador. Não tem. Não tem como. Porque, agora, se aparecer alguma coisa, realmente um envolvimento bastante significativo, então uma coisa que mexa no bolso do trabalhador, no bolso do brasileiro, pós-Lava Jato, ou uma que a Lava Jato também não está fazendo esse estrago que poderia ter feito no meio dos candidatos. Tá? Os que ficaram sobrevivem muito bem e o negócio ficou meio pelo caminho, pelo que na minha interpretação. Agora, se aparecer alguma coisa forte, pode. Se não, no segundo turno, vai ser, eu acho, como o Fred estava falando no início, nós conversamos no início, teremos aí um Bolsonaro e um Haddad que vão sair para... já hoje está defendendo, dizendo que vai ser o melhor país do mundo, como já foi, parece que as coisas vão cair do céu na frente dele. Verdade. O outro dizendo que vai acabar com todo o problema de insegurança, não conseguiu nem cuidar dele mesmo. Na verdade, então... Mas comete algumas falhas também, né? Para quem chega, por exemplo, e fala que vai botar um valor único para o imposto de renda e vai fazer o coitado do pobre pagar os mesmos 20% que o rico quase sempre não paga, porque o rico faz tipos de jogadas que tem 2, 3 jogadas no Brasil em que você investe grana, principalmente em investimento, que você não paga um centavo de imposto de renda. Pobre faz isso? Claro que não. E tu falou agora em problema o pobre só sobra de grana. Mais mês no final de cada mês, entendeu? Problema de grana, o cara que deu a maior sacada nisso chama-se Ciro Gomes. Aquilo que todo mundo ridicularizou no início do SPC, aquilo está pegando. Tanto que outros candidatos estão copiando já, o próprio Meirelles. Né? Não teve um efeito, Edgar, digamos assim, de colar mesmo na população essa proposta do Ciro, porque senão ele teria disparado nas pesquisas. Mas eu acho que... Só que eu acho que ele plantou uma semente para os outros olharem e querer também plantar, entendeu? Essa semente. Mas há tempo disso acontecer ainda. Porque pelo que eles estão dizendo, pelo que está apresentando, segundo dizem os técnicos, isso é viável. Uma coisa que está me chamando a atenção. Eu critiquei muito no começo. Critiquei muito, mas agora já estou ficando quieto. Isso é viável. Aí pode fazer a diferença. É uma medida eleitoreira, né, digamos, mas assim, é viável, né? Segundo o grupo lá de economistas lá do Ciro, diz que é viável e também algumas pessoas do meio também acadêmicos. Se o Meirelles está dizendo que é viável, eu, de todos que estão aí, eu respeito mais nessa área o Meirelles, menos os 2% dele. Respeito porque ele é ele mostrou o que fez, né? Mostrou o que fez. Se ele está dizendo que é possível, pode acreditar que ele não vai colocar a assinatura dele, né? Nem o mundo de dinheiro que ele está gastando dele mesmo, né? Para isso. É verdade. Eu achei interessantíssimo, essas matérias que nós estamos colocando são todas da TV Brasil, do Repórter Brasil, um excelente jornal da TV Brasil, né? E eu achei maravilhosa essa matéria. Pesquisas de intenção de votos chamam a atenção, mas será que elas retratam a realidade? Bote essa matéria aí, por favor. O último levantamento divulgado pelo IBOPE ouviu cerca de 2.500 eleitores de 178 municípios do país, o que dá uma média de 14 pessoas entrevistadas em cada cidade. Amostra que, segundo este estatístico, representa o voto dos quase 150 milhões de eleitores. Se a amostra ela foi equilibrada de maneira a representar os estados, a escolaridade, faixa etária, gênero. Se isso tudo está bem equilibrado, de acordo com o IBGE, essa pesquisa é completamente válida. Nós temos 52,5% de mulheres no Brasil.
O resultado final da amostra tem que refletir esse 52,5%. Eu não posso ter um desbalanceamento. As pesquisas eleitorais costumam ser encomendadas por grupos de mídia. Além de um importante instrumento na cobertura jornalística, elas ajudam os partidos a avaliarem melhor o desempenho dos candidatos. Mas será que os resultados podem influenciar na decisão dos eleitores? Não, muito. Eu foco no meu candidato e só fico acompanhando se ele cresce ou não. Costumo olhar bastante as pesquisas e como elas estão indo, se o candidato que eu gosto está crescendo ou não. E que se ele estiver crescendo, eu vou com certeza votar nele. Este especialista afirma que o voto útil, quando o eleitor escolhe o candidato em função das pesquisas, é mais comum no segundo turno. Ele dá alguns conselhos para ajudar os eleitores indecisos. Nós votamos muito em candidatos e não em partidos, mas é mais importante, é mais do que nunca importante que o eleitor reflita, pensa, né, e tome decisões baseadas numa visão de futuro do que ele quer para o país. Duas coisas, né? Ele beliscou exatamente onde você beliscou várias vezes aqui, no número de mulheres votantes. Eu acho que isso vai fazer diferença, sem dúvida nenhuma. Tem que refletir, igual foi dito ali, né? Tem que refletir no resultado. É muito expressivo o número de mulheres votando. 52% né? é muito. E também é muito expressivo o número daquelas que não se decidiram. Exatamente. E hoje nós temos aí mulheres, quando começaram a ser mulheres no comando das principais... No país, tem mulheres no comando de tudo. Tu tem candidatos a deputados federais, senadores, deputados, mulheres em todos os estados. Então, isso não precisa ser uma ativista mulher, mas uma mulher que começa a entrar na política. Isso vai fazer a diferença. Caramba. É, assim, aquele fator Dilma, né, eu até imaginava assim, que o eleitorado, o perfil do eleitorado nessa eleição ia ser mais conservador. A gente sabe que ainda existe um machismo na sociedade. Então, lamentavelmente existe. Existe. Então, o que eu estava prevendo, que talvez seria muito difícil as mulheres retornarem ao poder, seja local, entendeu? Seja nacional, só que não aconteceu isso. A gente pode ver que aqui em Brasília, por exemplo, tem uma mulher que estava até então, né, liderando as pesquisas de intenção de voto, que é Eliana Pedrosa. Segundo o Datafolha, ela continua. Ela continua, está empatada frente, tecnicamente, né? ali, mas continua. Há duas pesquisas, saíram as duas quentinhas agora, está pegando fogo ainda, né? Entendeu? Não deu nem para fazer um trabalho direito aí, como fez a TV Brasil, mas é expressivo demais. Olha a pesquisa da Datafolha, né, que trouxe aqui para o Distrito Federal. A Eliana Pedrosa continua na frente. Ela está com 20% da intenção de votos, segundo o Datafolha. Depois vem o Fraga com 14%. E eles ainda colocam como tecnicamente empatado, porque parece que é 3 para cima e 3 para baixo. Né? Em terceiro aparece, olha, aquele que despontou agora nas últimas semanas, que é o Ibanez Rocha, do MDB, né? Teve uma grande ascensão. O MDBista chega aí com 13, mano, velho. Essa pesquisa foi publicada hoje, né? Foi publicada de hoje, da madrugada de hoje. Você entendeu? O Ibanez aparece pela primeira vez à frente do candidato à reeleição, o Rodrigo Hollenberg. O Hollenberg, que tinha 15, caiu para 12. O Rogério Rosso, que tinha 12, está com 11. E aí você visualiza o quê? Fraga, Ibanez, Hollenberg e Rosso, tecnicamente empatados. E só Deus sabe onde é que nós vamos chegar, Você né, fez uma pergunta sobre as pesquisas. Eu acho que, como ele disse, vão refletir uma certa realidade. Agora, eu duvido que alguém hoje possa, com qualquer que seja a pesquisa, dizer quem será o presidente da República ou o governador do Distrito Federal. Não dá para dizer. Duvido. Não tem como dizer. Não tem a menor chance. A menor chance. Até porque nós vimos isso em 2014. Já falamos aqui com os cientistas políticos, mas a gente volta a lembrar. No finalzinho da campanha política de 2014, quem ia chegar lá na frente para disputar com Dilma? Marina Silva. Marina Silva. Aécio Neves, faltando uma semana, foi e ultrapassou ela. Subiu. Subiu. Isso pode acontecer com o Ibanez em Brasília, ou ele já subiu o que tinha que subir? Não, ainda há chance. Acho que tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Agora, é interessante essa pesquisa... Sabe uma das coisas que eu achei mais interessante nessas pesquisas? Foi que na espontânea, quando você pergunta simplesmente em quem que você vai votar para governador,
o Ibanez saiu na frente da Eliana. Saiu na OIP, não é, no caso, que Na foi a OIP, pesquisa. que tá São duas pesquisas diferentes publicadas hoje. Uma foi a da Verdade. Datafolha, Vamos a outra pra da OIP OIP, logo. que não batem, né, uma mas- com a mas- outra. mas Não você- bate de não jeito nenhum. mas vocês estão vendo o Ibanez. O que é o Ibanez? De certa forma, meio desconhecido. Mas veja a presença dele na televisão. Uma presença maciça na vila, no discurso e no enfrentamento. A população gosta de quem bate na mesa e diz, está errado, vou fazer direito, Tá bom. sem ofender. Eu gostei da capa do Correio Brasiliense de hoje, né? Mostra aqui para mim, Mário. Né? Botaram dentro do panelão lá o Ibanez, Eliana, aqui é o Hollenberg, né? Esse é o Fraga, e aqui o Rosso tentando Pendurado. entrar para dentro da panela de pendurado, né? Brincadeira. Agora vamos para os números, né? Vamos lá. A Eliana Pedrosa está aqui, ó, com 17. Isso é pesquisa OIP, Correio Brasiliense. Ibanez colado nela com 16,1%. Aí depois vem o Fraga com 13,5%. Depois vem Hollenberg com 10,5%. Rogério Rosso com 8,4%. E depois todo mundo de 4 para baixo. Isso aí, será que reflete uma realidade diante de uma pesquisa? Até porque essa pesquisa foi feita agora. E a do Datafolha, eles aproveitaram a de presidente da República, que eles divulgaram na segunda-feira. Mas existem algumas coisas, por exemplo, Fraga. Tem uma denúncia que foi manchete do Correio ontem aí sobre o passado dele no GDF, né? Que não está nessa pesquisa. Não está nessa pesquisa. Aliás, as duas pesquisas, tanto do Datafolha como essa do Correio Brasiliense, Não conseguiu ainda. não havia ainda a denúncia e condenação. E tem que ver né? se isso vai Mesmo refletir que em realmente em primeira alguma instância- coisa, né? Tem que ver se isso vai impactar em alguma coisa, como nós falamos antes. Será que impacta tanto assim ou não? A questão é o seguinte, Edgar, foi porque num dia só foram condenados o ex-governador José Roberto Arruda, que é avalista do Fraga, da campanha do Fraga. Isso é para destruir E o ao cara mesmo mesmo, né? tempo foi condenado o Alberto Fraga por causa da passagem dele pela Secretaria de Transportes, né, daquela questão de estar cobrando propina lá, segundo Certo. a denúncia. E agora, é interessante essas duas pesquisas, ô Celso, que eu queria chamar a atenção, é o seguinte, uma não bate com a outra. Completamente diferente. Totalmente diferente. Completamente a OIP diferente. dá um cenário praticamente de empate técnico ali entre a Eliana e o Ibanez, e o Fraga em terceiro lugar, e a Datafolha bota a Eliana com 20%, o Fraga com 14%. Se Brizola estivesse aqui, diria, eu não acredito em pesquisa nenhuma. Quero ver o voto. Mas ele falou isso sempre, né, Sempre, meu amigo? sempre era um... Ele esperava a contagem dos votos. não E quero nem naquele saber- tempo era não quero contagem nem mesmo, saber- né? nem saber de pesquisa. Queria nem saber, exatamente. Naquele tempo tinha molhar o dedo na língua e Agora, ver as cédulas, né, mano, velho? vale também lembrar aqui, trazer à memória a pesquisa de segundo turno da eleição de 98 para governador aqui. Todo mundo apontava que o Lembra Cristóvão aí. seria reeleito governador do Distrito Federal. Quando abriu as urnas, Com o Roriz. com o Roriz. O Roriz ganhou a eleição. Verdade. Vale lembrar Aquela isso. virada de mesa não foi fácil. Tanto que o Cristóvão ganhou no primeiro turno. Né? O Cristóvão Perdeu. havia dado 4 anos antes uma virada sobre o Valmir Campelo. Valmir Campelo. Que estava disparado nas pesquisas. O Cristóvão começou pequenininho. Eu sempre disse isso aqui, porque aconteceu o seguinte, para você que é de fora de Brasília. No último debate do Cristóvão com o Valmir Campelo Bezerra, o Valmir bateu demais no Cristóvão. Foi humilhante. Ninguém gosta de ver candidato sendo humilhado. Tem toda a razão. No dia seguinte, o PT saiu para as ruas de Brasília e embandeirou de vermelho essa cidade. E resultado catastrófico para o Valmir. O Cristóvão venceu. Mas o Cristóvão cometeu o mesmo erro na última, Em 98, no último tentou debate humilhar o Roriz com o no Roriz. debate. Ele também bateu no Roriz e humilhou o Roriz. Ele não aprendeu o que aconteceu com ele 4 anos atrás. Deveria ter sido. Eu acho que o Alckmin também não aprendeu Resultado, nada. ele perdeu. E o Alckmin E o também não- Alckmin batendo nos outros 2 candidatos, Tá fazendo a ele mesma não coisa. consegue subir um ponto, mano, Não, velho. está fazendo a mesma coisa. Está fazendo a mesma coisa. E disse ainda que estava mais maduro, viu, do que a eleição Nós de vamos, 2006. sabe uma coisa que Tá aconteceu cometendo agora o mesmo recente em Brasília, e deve estar acontecendo aí no seu estado? Presta atenção. Candidato que está batendo em outro candidato. O candidato que está batendo não evolui. E o outro até cresce. Aqui em Brasília, para o Senado Federal, nós víamos uma coisa interessante. A Leila do vôlei crescendo, o Cristóvão caindo, e o Isalci já encostado no Cristóvão,
em tendência de subir. O Isalci bateu na Leila e bateu no Cristóvão, usando o seu horário eleitoral. O Cristóvão voltou a subir. A Leila subiu além do que já tinha subido. E o Isalci empacou. Agora que ele deu uma melhoradinha, tirou do ar aqueles negócios falando do Cristóvão e da Leila, e aí vem a pesquisa que nós temos em mão, evidentemente, né? É a pesquisa de agora. Leila passa Cristóvão, né? Isso aí a gente já sabe. Essa é de hoje. Quarta-feira, 29 de setembro. É isso mesmo. 20, isso aí, de setembro. Mas é o mais atual. Está aqui, ó. Leila do vôlei, 28,8. O Cristóvão aparece com 24,7. Olha o Isalci onde estava, para quem estava colado, praticamente voando por sobre o Cristóvão em pesquisas anteriores. E depois vem o Chico Leite, crescendo, que o Chico estava estabilizado mais embaixo, e aparece técnico agora com 18,8%. E olha quem está crescendo aqui também. E em 10 dias que tudo pode acontecer, o Vasni Derrouri chegando com 13,4%. Olha outro crescendo no meio aqui, ó. Até porque está ao lado do Bolsonaro, e o Bolsonaro é hoje o candidato mais apoiado a presidente da República dentro das igrejas evangélicas. E quem está crescendo com isso aqui? O Fadi Faraj, que faz parte da chapa do candidato que o Bolsonaro apoia, a governadora aqui, que é o Paulo Chagas. O general, né? Paulo Chagas. Isso. Como é que a gente explica isso aqui? Já está definido aqui? Acho que também ainda não. Acho que nada está definido. Quem vê, principalmente, me chamou a atenção o Chico crescendo, 18,8%. O Vasni pulando. Olha o caminho do Haddad. E olha que o Haddad abraçou o Marcelo, que é o outro candidato do PT, e não abraçou o Vasni. E o Vasni não bate. O Vasni mostra o que fez na televisão. E cá para nós, então, ninguém pode tirar esse mérito do Vasni. Reforça o que Foi você sempre disse. Um grande parlamentar. Reforça o que você disse. Quer dizer, o povo não gosta de gente batendo. Rapidamente vou contar uma historinha do Rio Grande do Sul, na eleição anterior. Diga. O governador José Ivo estava em último. Sartori estava em último. E começaram a bater nele, ele lá atrás chegou e ele começou a bater também. A mãe dele, aí no dia seguinte, a mãe dele chamou ele e disse assim: meu filho, olha aqui, ó, tu entrou para a política, não foi para isso. Foi para ajudar as pessoas. Mostra os seus serviços, né? Foi para ajudar as pessoas, não é para brigar com as pessoas, nem pra... Tu não vai fazer isso que eu vou ficar contra você. Bom, ele foi para a televisão e contou a história da mãe e começou a jogar leve. Em semanas, deu uma virada e virou governador. Se fez governador do Rio Grande do Sul. Mas olha só, com relação ao Cristóvão e ao Isalci, eles ainda estão empatados tecnicamente dentro da margem de erro, né? Vamos lá, vamos ver aqui se estão empatados mesmo. 24,7% para o Cristóvão, 19,4% para o Isalci. 3 para cima, 3 para baixo. Eles ainda estão dentro da margem de erro. Agora, a Leila é um fenômeno. Por que é um fenômeno? Porque ela faz parte exatamente do governo Hollenberg, né? Fez parte como secretária de esportes. O governador está mal avaliado, né? Segundo as últimas pesquisas também. Triste, mas é verdade. Né? A rejeição. Né? Os dados são de rejeição. E ela sempre posa ao lado dele nos comícios e mesmo assim ela ainda continua crescendo, né? Mas ela é uma simpatia, né, mano? Não, e a Leila estava comigo aqui, foi dos candidatos ao Senado, ela foi a última que gravou comigo aqui. Ela é danada de simpática, ela tem alegre, um apelo, ela sabe chegar no povo, sabe, assim, de um jeito diferente. Ela conseguiu trazer o legado dela de desportista para as funções. Quer dizer, não interessa quem está, os caras estão olhando para ela. Uma grande desportista, como você disse, simpática. Ela descolou da imagem do Hollenberg. Não tem ficha suja. Verdade. Então, é o candidato que a população... É a nova que a política está desejando. Exatamente. Né? E cá entre nós, na Secretaria de Esportes, Turismo lá, não fez um trabalho ruim, fez um trabalho razoável, bom, segundo os analistas aqui da capital. E não roubou. Já é uma grande coisa. Rapaz, eu estou olhando aqui, está me chamando muita atenção o crescimento do Chico Leite. Olha só, o Isalci tem 19,4%, o Chico 18,8%. 0,6% de diferença, mano. E o Chico estava bem lá embaixo.
O Chico sempre pontuou bem nas pesquisas. Ele ficava ali em terceiro, quarto. Terceiro, quarto. Sempre verdade. pontuou bem. Eu acho que a questão é porque ele também é um parlamentar, né, em si, lá da Câmara Legislativa, e que, como o caso da Leila também, e do Vasni também, conseguiu mostrar o trabalho que ele fez durante esse período na Câmara, na Câmara Legislativa. Eu acho que ele conseguiu mostrar o serviço dele ali. Ô Fred, você é muito observador e vive o Distrito Federal como ninguém. Como blogueiro que você é, jornalista que você é, eu sei que é muito difícil você apontar nomes em eleições onde você tem deputado distrital, quase 1.000 candidatos. Deputados federais, 250, 300 candidatos. Para 7 vagas. Para 8 vagas. 8 vagas, 8 vagas. 8, na verdade. Dá para fazer olhar se alguém está chegando na frente, não? Na tua opinião? Olha, é um quadro bastante difícil a gente avaliar. Para a Câmara Câmara dos Deputados... O que eu vejo de candidatos que eu nunca vi nem mais gordo, nem mais magro. E olha que eu tenho 50 e alguns anos de Brasília. Eu cheguei nessa cidade no seu começo. Olha, para a Câmara dos Deputados, a gente tem aí campanhas que eu vejo assim que estão bem na rua. Tem da Celina Leão, tem da Paula Belmonte também, tem do Miguel Lucena, que está bem também na rua, da própria Érica, não é? Miguel Lucena é o delegado. O delegado, da própria Érica Cocai. Eu estou falando de comitês nas cidades em si, de cabos eleitorais. Falamos de 3 mulheres aí, já viu? Viu? 3 mulheres. A Érica sempre tem os votos dela muito garantidos. Garantidos, né? já. É um a Érica nunca ali. mentiu. Eu sempre defendo a Érica aqui e vou continuar. E aborreço, inclusive, companheiros de trabalho, porque eu a defendo. Né? Mas ela nunca mentiu para ninguém. Ela mostra claramente o que ela é. Pode ser errado aos nossos olhos evangélicos, aos nossos olhos cristãos e tudo mais, mas ela não esconde o que ela é e quem ela defende, né? E ela faz um trabalho na Câmara que, olha, se nós tivéssemos meia dúzia de candidatas como ela defendendo alguns princípios lá dentro, nós estaríamos bem feitos. Ela tem tudo para se reeleger, ou não? Ela tem tudo para se reeleger, porque é o seguinte, o PT tem voto cativo na cidade também, o PT verdade. É forte aqui. Senão, não teria chegado 2 vezes no Buriti. Muito expressivos disputando, né? Não tem, e assim... Pelo que eu vi ali, a maioria vai puxar voto para a Érica. E assim, no caso, o Rosso, por exemplo, que poderia vir para a reeleição na Câmara, saiu. O Fraga, que poderia vir também, saiu. Então, assim, já teria viu o caminho já para 2 ali. Ambos. Agora vai depender muito também do quociente eleitoral e partidário, né? Às vezes tem pessoas aí que não vão ter muitos votos, mas o partido pode puxar na bancada. Eu incluiria nisso aí o Chico Vigilante. Na área distrital. Para distrital. Não, o Chico também tem a sua bandeira. Ele está com a sua vaga garantida. Eu estou comparando os locais aqui mais antigos. Sim. Né? Certo. A tua deputada... A minha deputada? Você falou agora. A Érica. A Érica. É brincadeira. Não, cara, eu defendo... eu tenho que defender quem foi eleito com uma bandeira e continua defendendo a sua bandeira. Se eu voto num candidato que diz que vai defender a vida, que será contra o aborto, não é mesmo? Que vai defender a família, e ele chega lá no Congresso Nacional e faz completamente o contrário... E se mantém na posição. Que é o caso do que eu falei do Chico também, quer dizer. Ele é Lula, tudo bem, mas ele se mantém... Todo mundo saiu, ele continua. Olha, na Câmara Distrital é praticamente impossível a gente aqui fazer um quadro assim de quem está bem, de quem difícil, está na frente. Né? É muito difícil. E é muita eu gente. posso até cometer aqui um equívoco, então eu prefiro nem opinar. Agora, na Câmara dos Deputados... 900 e tantos candidatos, mano, velho. Pelo amor de Deus. Agora, na Câmara dos Deputados, a gente já consegue, pelo menos, assim, chutar aqui, né? Assim, dar um cenário, olhando nas ruas em si, né? Nos cabos eleitorais, nos comitês. Você citou, inclusive, uma candidata aí, que é candidata a deputado federal, e o marido dela é candidato, acho que está na suplência de um dos candidatos ao Senado. A Paula Belmonte. A Paula Belmonte está com a campanha bem estruturada, a gente vê nas ruas aí. Quando você fala bem estruturada, é o quê, hein, Fred? É com comitês em várias cidades, com cabos eleitorais, que está gastando muito. É com dinheiro. Infelizmente, Celso, a gente ainda está no antigo sistema partidário, eleitoral, ou seja, ganha também quem tem muito dinheiro. Não adianta dizer que dinheiro não faz diferença, porque faz diferença numa campanha política, ainda mais para a Câmara. Flávia Arruda também está bem. Será?
Flávio, tá bem, tá bem. Tá muito bem. Essa última do Arruda agora... E está se isso posicionando bem. Acaba caindo no que o Edgar falou, Eu não nem sei. sempre uma condenação ou coisa semelhante, e principalmente em tempo de eleição, né? Celso, mas e o foco da Arruda é mulheres, tu vê? Só mulher. A gente toda tá a tendo participação dela uma é participação no meio das de mulheres. imensa. Então, esta fatia ela vai conseguir, abocanhar a parte boa, eu acho. Não, e cá entre nós, que o Arruda em 2014 era do mesmo jeito. Ele foi impedido pela lei da ficha limpa, mas se ele fosse candidato, ele seria governador. Não, isso aí ninguém tirava dele. O Arruda é igual ao PT. Ele Eu tem diria votos para cativos você que na se cidade ele fosse também. candidato agora, Ele não seria teria para mais governador. ninguém. É igual o Roriz e o PT. Ele tem votos cativos aqui na cidade também. A Flávia Arruda é uma grande favorita aí a vencer as eleições para a Câmara. Já que você falou de alguns candidatos a deputado, você falou no Roriz, agora me lembrei. Há um Joaquim Roriz Neto. Pergunta que muito bom. Não é? Você viu algum tipo de campanha para Ele está com a campanha boa também nas ruas. Ele está com a campanha boa. Não chega, na minha opinião, pode ser que eu esteja aqui. Gente, quem está. É segundo os meus olhos aqui nas ruas. A família Roriz ainda puxa voto? Ainda puxa voto. Você diria, por exemplo, que o meu amigo Everardo, doutor Everardo, que é um juiz de direito, tendo a dona Wesleyan como sua primeira suplente e agora aparecendo na televisão ao lado dele e tudo mais, pode trazer uns votinhos para Pode trazer, mas olha só, a família Roriz, ela puxa voto, a prova concreta disso é o apoio que eles deram do clã Roriz para a candidata Eliana Pedrosa. A Eliana ali conseguiu atingir um público que você vê assim, que é exatamente quem se identifica mais com o perfil do Roriz, com aquele público rorizista. Ela conseguiu atingir aquilo. Então, e está em primeiro lugar nas pesquisas, então isso aí já comprova, já. Fora o trabalho que ela fez na Secretaria de Desenvolvimento Social também, que fez um ótimo Desculpa, eu estou trabalho. tratando muita coisa aqui de Brasília, mas eu acredito que deve estar acontecendo no seu estado aí, mas não posso deixar de perguntar agora, né? Falando em Roriz, né? Puxando para a Eliana, e o Filipelli, que é candidato a deputado federal, foi vice-governador do Agnello, é do MDB, já esteve trabalhando com o Roriz por várias ocasiões, né? E está usando, inclusive, as grandes obras que foram feitas na época do Roriz e ele ao lado do Roriz. A contragosto da família Roriz, né? E tentaram derrubar e não permitiram. A contragosto da que família fosse Roriz. derrubado. Porque ambos estão na mesma fita, como eu digo, caiu na internet. Eu uso muita coisa que eu encontro na internet sem ir lá pedir para os responsáveis. O que eu acho interessante da propaganda eleitoral do programa eleitoral do Filipelli é que ele esquece de citar que ele foi vice-governador do Agnello. Claro, ou seja, seria ele louco de fazer isso. Ele termina o período dele ali em 2010, né, em si. De 2010 a 2014 tu é candidato e vai contar o que não... Poxa, mas foi o cargo mais alto que ele ocupou, né? A pergunta que agora também não posso deixar de fazer. Você está dizendo, por exemplo, que ele esqueceu que ele foi vice do Agnello. Não vai pesar para o Ibanez, caso o Ibanez chegue num segundo turno, o fator de ser ligado ao partido do Filipelli? Pesa. Na minha opinião, pesa. E eu vou falar por quê. Porque, apesar do candidato Ibanez, como ele disse, ser ficha limpa, ele é ficha limpa mesmo, é um novato na política que despontou aí nas pesquisas. E o Danado está fazendo uma campanha do jeito que o povo gosta. Ele está indo Está investindo muito, está investindo muito também. Não, ele vai para o meio do povo, fala disso. Olha, eu andava até meio com raivinha dele, passou minha raiva. Não, porque eu recebi todos os candidatos ao governo do Distrito Federal aqui, o único que faltou foi o Ibanez. Mas aconteceu comigo isso lá na rádio também. Também, né? Parece que ele não gosta muito de Então, olha só, pode acontecer. Por quê? Porque o Filipelli, existem várias fotos aí, né, do Filipelli do lado do Ibanez, e o Filipelli foi, digamos assim, é o presidente do MDB local. Né? Ele bancou também a candidatura do Ibanez. Então, se um dos adversários aí, Eliana, Rodrigo, se alguém conseguir colar o Ibanez no Filipelli, pode trazer um efeito negativo para a candidatura dele, porque o Filipelli é muito lembrado também como vice-governador do Agnello. Mas eu acho que não vai fazer muita diferença. Muita não, mas pode fazer um estrago pequeno, um pequeno estrago. Uma colagem, assim. O Filipelli é a velha raposa felpuda, sabe onde se mete. Essa que é a verdade. Ninguém pode tirar do Filipelli, quando ele foi secretário nos governos Roriz e tudo mais, a qualidade do seu governo. Ele foi exímio secretário. Foi a época em que Brasília mais viu obras na sua vida. E uma coisa que eu gostei muito quando eu acompanhei isso vai para a rua. Vai ver a obra, vai lá, isso aí... Mas tem chance também para a Câmara dos Deputados, tá, o Filipelli? Não, com certeza tem um grande nome. Tem chance. Bem, acabou.
Nós vamos ter que continuar falando, pena. preciso muito de vocês. Não tem como vazar essa semana, agora esses 10 dias que estão faltando aí, sem a gente falar de política aqui. Conto contigo, Edgar, contigo, Fred, e com os demais blogueiros de política que você quiser encaminhar para a gente aqui. Tá bom? Grande abraço, grande abraço. Obrigado por nos acompanhar. Grande abraço.